Então, obrigado a todos, obrigado, professora Adriana. Bom dia a todos, é um prazer imenso. Inicio aqui agradecendo a todos os presentes, em especial a professora Adriana pela minha orientação, a professora Fernanda Signoretti, ao professor Key Fabiano, ao professor Caio e ao professor Luiz Valdrigue pela participação e contribuição no meu trabalho aqui de conclusão do doutorado. É um prazer imenso tê-los comigo nesse momento. A todos os colegas aqui, amigos e colegas da pós-graduação, obrigado pela participação. Professor, eu vou começar a projetar, você me fala se está tudo certo aí, tá bem? Tá. Patrick, eu só queria complementar, antes de você projetar, perfeito, falar o título, né? Sei que você vai colocar, mas o tema da dissertação é avaliação radiográfica dos resultados de retratamentos odontológicos, uma análise retrospectiva. Esse trabalho teve sobre a orientação eu, professora Adriana de Jesus Soares, também como membro da área da endodontia da FOP Unicamp, mas também falar da grande importância que o Patrick, ele era orientado do professor Alexandre Augusto Zaia, e eu não posso deixar de iniciar essa defesa fazendo toda uma homenagem inicial para o Zaia. Então, com certeza, esse seria um dia de muito orgulho para o professor Zaia e também para o professor Francisco, né? E eu, inicialmente, era co-orientadora desse trabalho, e com a perda do Zaia, né, eu assumi, então, a orientação do trabalho do Patrick. Bom, então, eu passo para a sua apresentação. Obrigado, professora. Vamos começar aqui, então. Vamos lá, vou clicar, vocês vão ver a tela toda. Muito bem. Está me vendo a minha tela, professora? Tá. Então tá ótimo. Bom. Devem estar me vendo aí e vendo a minha tela. Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a apresentação do nosso trabalho de tese, né? Então, como a professora Adriana comentou, a gente fez o título do nosso trabalho, né? Avaliação radiográfica dos resultados de retratamentos endodônticos, uma análise retrospectiva, orientado pela professora Adriana, e como a professora Adriana comentou, inicialmente o orientador era o professor Zaia, que orientou uma boa parte do trabalho, me ajudou aí a delinear todo esse trabalho, e infelizmente ele faleceu, e eu gostaria muito que ele pudesse estar aqui com a gente nesse momento, né? Mas ele, certeza que está aqui nos ajudando aqui a passar por esse momento aqui. Deixa eu só ligar o meu timer aqui. Bom, a gente resolveu trabalhar com esse tema, né, esse assunto. Primeiro que a gente é clínico, né, trabalha no dia a dia do consultório e percebe que na área de endodontia, a gente tem aqui, para quem está no consultório no dia a dia, né, um índice, uma casuística muito grande de retratamentos endodônticos, né, e por mais que a literatura nos mostre, né, quando a gente tem endodontias bem conduzidas, bem realizadas, né? Deixa eu só clicar num botãozinho aqui, bem realizadas, tudo que, maior que seja o índice de sucesso da endodontia, né? Vamos pensar lá em torno de 94% da endodontia primária, né? Do primeiro tratamento endodôntico, independente se tem lesão ou não tem lesão periapical, ainda assim a gente tem um índice de sucesso importante, um índice de insucesso importante. Então, verificar aí, né, o porquê que isso acontece, qual que é a taxa de retratamentos no consultório, para a gente acaba sendo muito, muito importante, né? Então, por mais que a gente tenha um índice de sucesso extremamente alto, as falhas acontecem. E entender o porquê que falha e o que a gente pode fazer para melhorar esse processo no nosso entendimento, né, é muito importante. Basicamente, né, isso a gente já discute há bastante tempo,
mas a literatura também talvez já esteja um pouco mais sedimentada, a falha acontece por deficiência em alguma das etapas. A falha, o insucesso da endodontia vai acontecer normalmente por algum problema em alguma das etapas do tratamento. Desde o lado diagnóstico até a complementação da restauração definitiva do dente. Em algum momento, ou em vários momentos, né, quanto maior o número de etapas negligenciadas, aí maior a chance de falhar, né, e pode acontecer o problema. E, eventualmente, até casos que fica difícil de explicar, mesmo com tratamentos bem conduzidos, acaba falhando e a gente coloca aí na conta do organismo dos pacientes, né? E quando a gente está em frente aí a um insucesso endodôntico, né, que acontece aí em torno de 8% a 10% dos tratamentos endodônticos realizados, a gente tem basicamente algumas alternativas, poucas alternativas, na verdade. A gente tem a alternativa de realizar o retratamento endodôntico convencional, via canal, ou retratamento endodôntico, né? Ou o retratamento endodôntico cirúrgico, né? Que são as cirurgias parendodônticas, que são aí uma excelente alternativa, né? Se a gente somar o sucesso aí dos retratamentos com as cirurgias, a longevidade da endodontia passa de 98%. Então, são modalidades extremamente importantes aí, né, para a gente lançar a mão no nosso dia a dia do consultório. E o clínico tem que estar preparado, porque o endodontista, o especialista em endodontia, vai se deparar com essas situações e, eventualmente, indicar um retratamento endodôntico ou uma cirurgia parendodôntica, que são modalidades muito importantes, que tem que estar na carta da manga, está com a carta na manga para realizar e salvar dentes para os pacientes. E, para a realização desses retratamentos endodônticos, né, é imprescindível que o clínico contemporâneo incorpore não só os conhecimentos, né, as evoluções conceituais e de materiais, de biomateriais e de substâncias químicas, mas também todas as inovações tecnológicas, né? Quando a gente fala tecnologias contemporâneas, a gente pensa não só nos equipamentos, mas nos conceitos também, né, desenvolvidos, que vão permitir a gente realizar procedimentos de retratamentos endodônticos com uma previsibilidade de sucesso um pouco maior, que nós já vamos discutir em relação a isso. Quando a gente fala em tecnologias, então a gente tem a tomografia computadorizada de feixe cônico, a gente tem a microscopia operatória, o uso do ultrassom, dos instrumentos rotatórios, instrumentos reciprocantes, limas manuais com tratamentos térmicos, diferentes tempos. Então, é muita coisa que tem que ser incorporada para a gente conseguir dar um salto de qualidade no tratamento endodôntico. E a literatura, ela é um pouco não confusa, mas um pouco complicada em relação ao índice de sucesso dos retratamentos endodônticos. A gente tem muitos trabalhos na literatura avaliando o sucesso da endodontia, do tratamento primário, né? Mas quando a gente pensa em retratamentos, e que são dos tratamentos, não foge muito, né? Dependendo, lógico, da metodologia, mas a gente tem ali 90, 92, 94% de sucesso dos tratamentos endodônticos. Quando a gente passa para os retratamentos endodônticos, esses estudos retrospectivos, né, que avaliam clínica e radiograficamente, têm resultados muito discrepantes. Desde 60% de sucesso do retratamento até 93% de sucesso. Por que será que isso acontece? Né? E por que a gente precisa ter uma percepção do sucesso dos retratamentos, né? Então, é importante a gente entender que talvez essa discrepância nos estudos esteja relacionada com a forma que os dados foram obtidos, como esses procedimentos foram realizados, né? Quem foram os clínicos que realizaram esses procedimentos, como foi avaliado, qual foi a metodologia do trabalho, também muitos problemas em definir o que é sucesso, o que é insucesso na endodontia. Então, são algumas complicações que a gente tem aí, né? E também os trabalhos acabam ficando um pouco complicados de definir quais são realmente aqueles fatores que influenciam o sucesso dos retratamentos endodônticos, né? Na literatura, o que a gente encontra, que basicamente o que pode interferir, né, ter alguma influência, algum impacto positivo
ou negativo aí no sucesso dos retratamentos endodônticos, né? A presença prévia, né, de periodontite apical crônica, né, lesão periapical, o número de sessões, aí é muito controverso mesmo, né? Como foi feito esse o repreparo apical, no caso dos retratamentos, deixa eu só clicar numa coisinha aqui, para não ter problema. O tipo de substância química auxiliar, o regime de irrigação que foi utilizado, quais são os materiais obturadores que foram empregados nesse processo, se teve ou não extravasamento para os tecidos periapicais de material obturador e o selamento coronário imediato, né, a restauração definitiva do dente. Então, dentre esses fatores que a literatura nos mostra que pode ter alguma influência ou não, tem trabalhos mostrando que sim, trabalhos mostrando que não, a gente separou alguns que talvez tenham alguma relação direta com aquilo que a gente faz aqui, para tentar explicar um pouquinho do que a gente faz. O primeiro deles, né, é a questão aí do limite apical de preparo e obturação, né, que classicamente a endodontia trabalha lá no terço, no 1 milímetro aquém, aquela ideia de preservação do coto pulpar e tudo mais, e a gente tem a ideia aí, né, que para que a doença endodôntica, né, para o fator etiológico da periodontite apical crônica seja removido, o ideal aí é que, pelo menos o que a literatura tem mostrado, é que seja removido todo, o canal radicular seja preparado em toda a sua extensão. E, consequentemente, realizando a limpeza desse espaço até a região foraminal, né, promovendo aí um espaço completamente limpo, ou o mais limpo possível, né, para permitir a obturação adequada, o selamento adequado, tridimensional, desde proposto lá por Schilder em 67, né, que é em seu trabalho clássico ali de uso da obturação termoplastificada, né. E aí vem, quando a gente realiza essa obturação, esse preparo completo do canal, eventualmente acontece lá um extravasamento de cimento, de material obturador, além ápice, isso também gera um pouco de controvérsia. Será que influencia? Será que não influencia? Então, tem trabalhos mostrando que pode atrasar, outros que não tem nenhum tipo de complicação. O tipo de material obturador também é algo que é importante a gente discutir, né? Os cimentos à base de óxido de zincogenol, com gutapercha, né? Ou mais atualmente os materiais biocerâmicos, são todos informações que são importantes a gente discutir e trabalhar aqui na avaliação, né? Se isso tem ou não impacto no sucesso dos retratamentos endodônticos. Claro que para promover a descontaminação desse espaço, que está sendo limpo, né, e modelado para depois ser obturado, a gente precisa utilizar algumas substâncias químicas, né, com um importante papel em todo esse processo, que é a descontaminação, né, tem uma potente ação antimicrobiana. Para a gente, é importante que tenha um papel lubrificante para tentar, como o gel de clorexidina a 2%, para tentar auxiliar o processo de retomada do canal, né, auxiliar aí a limpeza através do efeito relógico, né, segurando as partículas no gel, tem uma ação de tem uma longa ação de duração, e uma das características principais dessa substância também é a questão aí da baixa citotoxicidade, visto que a gente promove, na maior parte na maior parte não, possível em todos os casos, a limpeza, a ampliação do forame apical, né, principal. E para minimizar qualquer tipo de acidente, a gente trabalha com uma substância química que tenha baixa citotoxicidade. Além disso, para preparar a obturação, é importante a remoção da Smear, que a gente utiliza, que acredita que o EDTA 17% seja o mais indicado para isso. E para lavar tudo isso, água destilada, soro fisiológico, né, fazer uma irrigação contínua, né, muito volumosa para conseguir aí uma limpeza adequada dessa região, tá? E para finalizar, né, esses fatores que podem influenciar aí o sucesso dos retratamentos endodônticos, de acordo com a nossa revisão de literatura, é promover o adequado selamento, não só do canal radicular com a obturação endodôntica, mas também confecção de um preenchimento do selamento coronário com uma resina, com material adesivo, com resina composta e, eventualmente, com pinos de fibra de vidro, né, que além de promover o selamento para minimizar o risco de microinfiltração, preocupação que começou lá na década de 80, né, com
me fugiu o nome agora aqui, Wilcox, me fugiu, 87, para minimizar o risco de reinfecção, mas também minimiza o risco de fratura e, consequentemente, aumenta a longevidade dos dentes tratados endodonticamente, ok? Tá? Frente a essa exposição, né, essa questão toda acerca do sucesso dos retratamentos endodônticos, o objetivo desse trabalho, né, do nosso trabalho, foi analisar os resultados, né, dos retratamentos endodônticos quando se utiliza a limpeza, quando se realiza a limpeza do forame apical e que esses tratamentos realizados em sessão única por um único especialista, com uma certa experiência aí na área da endodontia. Então, a hipótese, né, quando a gente delineou esse trabalho, é que os retratamentos realizados dessa forma, né, com patência e limpeza foraminal em sessão única, né, poderiam ter um índice de sucesso igual ao relatado pela literatura, ou, eventualmente, até maior. Essa era a hipótese do nosso trabalho. Por que é importante estudar isso? Né? Porque a gente não tinha ainda essa resposta, não sei se a gente já tem, né? Mas é por isso que a gente delineou esse trabalho dessa forma. E qual a metodologia empregada? Deixa eu só aqui. Então, vamos lá, vamos começar a delinear a nossa metodologia aqui. Primeiro, é importante ressaltar que o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética da FOP-Unicamp e foi aprovado, né, todos os pré-requisitos, preceitos éticos foram seguidos e que permitiram a gente realizar esse trabalho, né? Além disso, tá difícil uma coisinha aqui, pessoal. Foi aprovado sem muitas complicações aí a parte ética. Para começar o delimento do trabalho, né, foi feito inicialmente um cálculo amostral baseado no trabalho de Okai e colaboradores de 2019 e que chegou-se, através da análise estatística da significância desse trabalho e tudo mais, chegou aí que a gente precisaria ter um mínimo de 103 casos, né, 103 dentes, para que a gente tivesse alguma significância, alguma relevância no nosso trabalho. Então, a partir daí, a gente falou, opa, pelo menos 103 dentes? Ótimo, vamos fazer, então, a garimpagem desses casos clínicos aí, para a gente conseguir essa casuística. Dessa forma, como é que foi feito? A gente, de casos clínicos realizados retratamentos endodônticos realizados no Instituto de Endodontia, aqui na nossa clínica, a gente selecionou prontuários, né, com imagens radiográficas desse banco de dados, né, de pacientes aqui da nossa clínica, que com uma faixa etária entre 18 e 85 anos, independente do sexo ou etnia dos pacientes, tá? Esses casos clínicos foram realizados entre janeiro e dezembro, foram preservados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018. Então, foi a faixa etária de 18 a 85 anos de casos clínicos que foram preservados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018. Então, foi feita, então, a avaliação de todo o banco de dados nesse período, foi feito um filtro, né, para que pudesse ser selecionado casos clínicos que se enquadrassem aqui nos critérios de inclusão. Os dentes que foram incluídos, os casos clínicos que foram incluídos nesse estudo, eram dentes com tratamentos endodônticos prévios, que apresentavam periodontite apical crônica, né, e havia necessidade de retratamento endodôntico. Tá? Por algum motivo, esse dente precisaria ser retratado endodonticamente. Foram excluídos do trabalho qualquer dente que não se enquadrasse nessa situação, né? Dentes que precisassem, por algum motivo, de retratamento sem lesão periapical crônica prévia, dentes com ápice aberto, com reabsorções radiculares, dentes com histórico de traumatismo também foi removido, dentes que eram indicados às cirurgias parendodônticas, aqueles retratamentos que
não foram concluídos em sessão única, né, ou dentes que apresentaram fraturas radiculares. E também aqueles casos em que os retratamentos foram feitos em sessão única, tinha periodontite apical crônica, porém não foi possível realizar a patência apical. Então a gente excluiu, porque a gente queria... que foi excluído porque era necessário aí a padronização da amostra. Tá? E como que esses dentes... Como foram feitos os retratamentos endodônticos? Tecnicamente. É claro que aqui é um resumo, né, visto que os retratamentos endodônticos, eles são procedimentos que não tem uma regra, né, acaba não existindo um protocolo único, igual para todos os retratamentos. Então, basicamente, o que aconteceu em todos os casos, né, começando ali o passo a passo dos retratamentos endodônticos, né, tinha lá a anamnese, o exame clínico radiográfico, o planejamento do procedimento, como sempre, né, para definir ali qual era a estratégia que seria empregada naquele caso clínico. Iniciado o retratamento, era feita a anestesia, e, na sequência, o acesso coronário, através da remoção de restaurações, remoção de próteses, remoção de retentores intrarradiculares, para permitir o acesso ao canal radicular. Feito o acesso ao canal radicular, né, liberando essa via de acesso, claro que já tinha ali o isolamento absoluto, toda essa parte já realizada, né, era iniciada aí o processo de desobturação. Na maior parte dos casos, a desobturação feita aí através da associação de insertos ultrassônicos com o microscópio operatório e também, além dos insertos ultrassônicos, instrumentos rotatórios, instrumentos manuais, instrumentos reciprocantes, sempre com a utilização do gel de clorexidina, 2%, e em nenhum dos casos foi utilizado aí algum tipo de solvente para auxiliar na remoção, na realização dessa etapa, né? Na remoção aí da gutapercha de dentro do canal. Na sequência, ao final da desobturação, os canais, era feita aí a correção de desvios, retomada de canais, correção de atrogenias, né, remoção de instrumentos fraturados, eventualmente selamento de perfurações, que são problemas frequentes aí associados aos insucessos endodônticos, né, a localização de canais acessórios não tratados, para, na sequência, realizar aí a patência foraminal com limas manuais, normalmente limas manuais C-Pilot, da VDW. Na sequência, após a patência, a odontometria e a determinação da lima anatômica inicial, medindo o forame inicialmente. Feito isso, os canais eram realizados, então, o preparo apical, né, fazendo ali a ampliação, a limpeza foraminal, 3 a 4 calibres acima da lima anatômica inicial. Isso podia ser feito com limas manuais, rotatórias ou reciprocantes. Então, varia muito, dependendo do calibre do dente, do tamanho e tudo mais. Ao final da limpeza, uma nova odontometria e determinação da lima anatômica final e preparar o dente para a obturação. Remoção de Smearley, lavagem, prova do cone, não importa muito isso. E a realização da obturação propriamente dita, que nos casos em que o forame era, na medição final, entre 25 e 55, ali a obturação feita com gutapercha e canal sealer. Nos casos em que o forame, a lima anatômica final, né, o diâmetro final do forame aí era acima, de 60 para cima, os forames normalmente eram selados com MTA, para permitir uma melhor adaptação do material no terço apical. Ao final da obturação, realização imediata do selamento coronário com materiais adesivos, uma parte dos dentes, era uma simples confecção de núcleo de preenchimento em resina, e quando havia pouca estrutura coronária, a instalação aí de um pino de fibra de vidro e a confecção do núcleo de preenchimento em resina para posterior reabilitação. Importante ressaltar, né, que as substâncias químicas empregadas, como a gente mencionou anteriormente, já da clorexidina 2%, a remoção de Smearley com EDTA 17% e irrigação ativa com água destilada. Aqui uma sequência clínica de um procedimento de retratamento endodôntico, em que a gente tem lá a radiografia pré-operatória, a condição pré-operatória inicial, né? É possível verificar aqui nessa radiografia a presença de retentor, canais não tratados, desvios, não sei se vai dar para a gente ver aí, mas tem
uma lima fraturada lá no terço apical da raiz distal, do canal distal. Então, aqui, isolamento absoluto, remoção do retentor, desobturação, né, com insertos ultrassônicos, seguido dos rotatórios, correção da iatrogenia, né, remoção ali do fragmento metálico do canal distal, localização de canais não tratados, toda a remoção de esmirleia, secagem dos canais, obturação, imediata instalação ali aqui prova do pino de fibra de vidro, né, aplicação dos sistemas adesivos, instalação imediata ali do pino de fibra de vidro e confecção, né, obturação dos canais e confecção ali do núcleo de preenchimento em resina, que é possível nessas radiografias verificar que a obturação, né, acredito eu que satisfatória, retomando a anatomia original do canal, né, e mantendo aí todo esse processo, a limpeza esperada no tratamento endodôntico, com um prognóstico favorável. Então, a técnica endodôntica basicamente era essa, e esses prontuários, né, após selecionados, que se enquadrassem, os dentes que se enquadravam, o que foi coletado de dados? Inicialmente, características demográficas, em que se verificou o sexo do paciente e a idade, né, dividido depois em faixa etária, depois as características clínicas pré-operatórias, grupo dental, qualidade do selamento coronário pré-operatório e qualidade da obturação pré-operatória, antes de ser mexido, de ser retratado o dente. As informações clínicas, né, características clínicas pós-operatórias imediatas, ao final da obturação. Se foi possível ou não retomar a anatomia original do canal, permitindo a limpeza foraminal, o tipo de material de obturação, se foi gutapértico canal sealer ou MTA, se houve ou não extravasamento de material obturador para os tecidos periapicais e o tipo de selamento coronário imediato. Se foi instalado um pino de fibra de vidro e confeccionado no núcleo de resina composta, ou se foi só confeccionado no núcleo de resina composta. E aí, na preservação, se verificou qual o período foi feita essa preservação, as condições dos tecidos periapicais e se o dente havia sido ou não restaurado definitivamente ou apresentava o mesmo selamento endodôntico. Feito isso, esses dentes, essas radiografias passaram por uma avaliação. Elas foram montadas aí, primeiro as radiografias foram adquiridas sempre usando o posicionador radiográfico, né, o sensor digital, padronizadas, né, e montadas num diapositivo, num slide, né, e que enviada para 3 avaliadores experientes, 2 endodontistas e 1 radiologista, né, para fazer essa avaliação radiográfica, das radiografias, né. Importante ressaltar que esses avaliadores foram calibrados, com todo o processo de calibração, para que todos vissem aparentemente a mesma coisa aí, né? E outra informação importante é que o dente sempre foi considerado uma unidade, como um todo. Se uma das raízes funcionou e a outra não, ele foi classificado sempre com o pior resultado. Tá? E quais foram os critérios de avaliação seguidos pelos avaliadores? Né, foram critérios radiográficos adaptados de Gorni e Galliani, e Kivist em 99, Gorni e Galliani em 2004, né, e que foi verificado o quê? A radiografia inicial, final de preservação. Quando os avaliadores iam marcar reparo completo, né, eram 3 situações: reparo completo, reparo incompleto e ausência de reparo. Reparo completo é quando houve a completa reparação dos tecidos periapicais com formação de laminadura em todo o contorno radicular. O reparo incompleto, para aquelas situações em que houve o reparo, diminuição da lesão, mas não tem a formação da laminadura em todo o contorno radicular, e a ausência de reparo quando não apresentou regressão da lesão periapical crônica, da periodontite apical, que ela se manteve com o mesmo tamanho, ou eventualmente, né, que a gente vê nesse caso, que ela se manteve igual, ou eventualmente ela acabou aumentando. Né? Então, essas 2 situações foram caracterizadas como ausência de reparo. Ok? Esses dados foram tabulados, né, em Excel, e foi feita a análise estatística. A primeira parte da análise estatística foi feita uma avaliação, teste capa entre e intra-examinadores, verificando se havia uma concordância, né, e a literatura, uma concordância entre e intra-examinadores,
que se adequasse aí àquilo que a literatura julga ser o ideal, e que percebeu-se que a concordância intra e entre examinadores foi satisfatória, né? E esses dados foram tabulados e depois feita as variáveis independentes que a gente já mencionou anteriormente, e depois dessa tabulação foram feitas análises, inicialmente verificando médias, medianas, divíduos padrão, mínimo e máximo de idade, de sexo e tudo mais, e aí, em relação ao reparo, foi feita a comparação, uma análise bivariada entre o desfecho, né, o reparo, se teve sucesso ou insucesso, né, correlacionando com as variáveis independentes verificadas no nosso trabalho, tá? Considerando sempre o nível de significância, né, P menor que 0,05. Bom, frente a essa metodologia, com os resultados encontrados, né, feita a tabulação e análise estatística, o que a gente encontrou? Nessa primeira tabela é possível a gente verificar o índice de sucesso geral dos retratamentos endodônticos. O que é o sucesso, então? O sucesso que foi classificado em sucesso, os casos foram classificados em sucesso, quando o score, né, a classificação pelos avaliadores lá foi resultado, desfecho, reparo completo ou reparo incompleto, tá? Então, aqui a gente enquadrou como sucesso, e os casos de insucesso foi quando a lesão, a periodontite apical crônica, se manteve com as mesmas dimensões, né, ou se eventualmente ela acabou aumentando. Sucesso, 92,5% dos casos resultou em sucesso. 76,7% teve reparo completo, com a formação completa da lâmina dura, e reparo incompleto, 15,8%. Nos casos de insucesso, em que a lesão se manteve com o mesmo tamanho, foram 3,3%, e o aumento quando teve insucesso, caracterizado pelo aumento da lesão periapical crônica, 4,2%, totalizando 7,5%. Vamos lá para a discussão. Então, o índice de sucesso relatado no nosso trabalho, encontrado nesse trabalho, de 92,5%, que é muito próximo ao sucesso relatado pela literatura dos tratamentos endodônticos primários, com ou sem lesão. Aí, em torno de 94% dos casos acabam tendo um sucesso endodôntico. E o que a literatura mostra, em relação aos retratamentos, que o sucesso endodôntico varia aí de 70% a 93%, dependendo de como foi feito esses procedimentos. Gorn e Galliani, 86,8%, relatam que consegue esse resultado quando tem lá a limpeza, a retomada original do canal. Caso contrário, cai para 65%. E Mura e colaboradores, em 2007, relataram 85,9% do sucesso em retratamentos endodônticos. Em 2009, Torabinejá, 70,9%, trabalho realizado em universidade, né? E o maior índice de sucesso aqui nos retratamentos endodônticos, né, de 93% encontrado na literatura, porém em dentes que foram retratados, naqueles dentes que passaram por retratamento, porém que não possuíam periodontite apical crônica prévia, dentes sem lesão periapical, que mesmo assim passaram por retratamentos, um índice de sucesso de 93%. Tá? E por que esse índice de sucesso, que a gente tentar discutir, entender o porquê que a gente pode trabalhar, encontrou esse índice de sucesso de 92,5%? A literatura nos menciona, né, que o sucesso da endodontia está diretamente relacionado aí com a incorporação de novas tecnologias e importantes inovações conceituais, né? A padronização também dos procedimentos é muito importante para que se eleve o índice de sucesso, né? Quanto padronizar o número de sessões,
não ficar variando substâncias químicas, nem muitos materiais ou técnicas, isso contribui para que o índice de sucesso possa ser aumentado, não só na endodontia, mas nos retratamentos endodônticos também, né? Outro ponto importante que foi realizado em todos os casos, que é a limpeza foraminal, né? É algo extremamente importante de se avaliar, e já temos literatura mostrando que, ao realizar a limpeza, a previsibilidade de sucesso fica maior na limpeza foraminal. Se isso funciona para a endodontia primária, para os retratamentos é a mesma coisa, né? E talvez aí a influência positiva do selamento coronário imediato com materiais adesivos, minimizando o risco de reinfecção ou de fraturas, cáries e outros problemas associados. E o insucesso? 7,5%. Vale lembrar que os casos de insucesso, quando foram relatados, quando foram diagnosticados, né, identificados, estavam assintomáticos, sem fístula, sem dor, então o paciente sempre foi informado, porém, sua monitoração continua, né, caso haja alguma necessidade, será feita alguma nova intervenção, como cirurgias parodontológicas. Mas por que alguns casos falham? Né? Talvez, né, uma das situações aí seja a presença, né, de biofilme extraradicular, né, em regiões ali que o clínico não pode controlar, em dentes com fístulas de longa duração e tudo mais, trincas radiculares no terço apical, que não aparecem em radiografias ou eventualmente até em tomografias, ou condições sistêmicas pré-existentes do paciente, que também não permite a reparação completa, e talvez colocar aqui também a deficiência técnica, né? A impossibilidade de limpar e de descontaminar pela endodontia contemporânea ainda regiões inacessíveis do sistema de canais radiculares. Tá? Aqui é um resumo das variáveis, das características demográficas, né, de sexo. A maior parte dos pacientes era do sexo feminino, a faixa etária aí mais ou menos até 50 anos e a partir de 50 anos iguais, né? Não teve muita variação no número de dentes anteriores, molares e pré-molares. Tá? Vamos passar aqui para a parte mais importante. E aí, essa terceira tabela é a tabela talvez mais interessante aqui, porque é o que correlaciona o desfecho, né, o sucesso e o insucesso encontrado no trabalho, com as variáveis que a gente pôde tabular aí com as informações dos prontuários do paciente. E a análise variada pelo teste Q quadrado exato de Fischer, né, mostrou basicamente todas as variáveis estudadas não teve nenhum tipo de influência, com exceção da variável retomada da anatomia apical, o que a gente pode traduzir que foi possível chegar no forame e, eventualmente, aí, realizar a sua limpeza. Então, essa foi a única variável que apresentou uma influência estatisticamente significante, com P igual a 0,01. As outras variáveis, todas elas tiveram um nível de significância maior do que 0,05. Então, independente do sexo, idade, grupo dental, se estava bem obturado, se não estava bem obturado antes do tratamento, qual tipo de material obturador que foi utilizado, se extravasou ou não, nem além do ápice, qual o período de preservação, o tipo de selamento coronário, o tipo de restauração definitiva, nenhum desses fatores influenciou positivo ou negativamente aí o resultado dos retratamentos endodônticos. Isso pode ser explicado, talvez, pelo número de casos, né, pela casuística, pelos 120 casos, né, que a gente utilizou, talvez com uma casuística maior pudesse ter alguma interferência desses índices, desses fatores nas taxas de sucesso. Lembrando que, então, só o que influenciou foi a retomada radiográfica da anatomia apical, mas é importante ressaltar que em apenas 4 casos dos 120 não foi possível retomar a anatomia apical, né, radiograficamente. Então, mas mesmo assim teve significância. Mas é importante ressaltar. Então, essas variáveis, essas variáveis que foram avaliadas aqui no trabalho, a literatura é bem discrepante, né? Sempre maior que o nível a influência dela, o P maior do que 0,05, tem trabalhos mostrando que elas têm algum tipo de influência, outros trabalhos que não têm influência, então é discrepante, né? Se a idade faz diferença, se o sexo, o grupo dental, tem trabalhos mostrando que o grupo dental, molares, é mais
difícil de ter sucesso nos retratamentos do que nos dentes anteriores, outros mostrando que isso não influencia, então a literatura é um pouco ainda controversa em relação a isso. Tá? E como a gente comentou, né, e que foi relatado inicialmente, eu acredito que esse é o único trabalho que descreve isso dessa forma, né, Gorn e Galliani, em 2004, que eles relataram que realmente quando é possível realizar ali a patência, a retomada da anatomia original do canal, a patência e posterior limpeza, o índice de sucesso dos retratamentos endodônticos é realmente maior, impactado positivamente, tá? E é o que foi encontrado aqui no trabalho, nesse estudo, com a reavaliação dos casos clínicos, ok? E aí, baseado nessas informações, é importante a gente entender que realmente o retratamento endodôntico é uma alternativa preferencial quando se tem sucesso. É um procedimento válido para ser empregado na endodontia, né, no consultório do especialista em endodontia, no dia a dia do clínico, que se feito da maneira adequada, o índice de sucesso é extremamente alto e previsível. Okay? E, para concluir, né, baseado nas informações que a gente pôde coletar e discutir em nossa revisão aqui da literatura e dos resultados encontrados, né, então a gente pode concluir que os retratamentos endodônticos realizados em sessão única, em que se faz a patência e limpeza foraminal, empregando as tecnologias contemporâneas disponíveis, podem apresentar um alto índice de sucesso de 92,5%, sendo sim uma alternativa válida à extração dental. Okay? E que a retomada da anatomia apical, com consequente limpeza foraminal, se mostrou o único fator que pode exercer influência no sucesso dos retratamentos endodônticos. Né? Ressaltando que foram apenas 4 casos. E gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado pela participação e vou devolver a palavra para a professora Adriana dar sequência no nosso processo aqui.